Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã de bênção. Nosso quarto dia da série Estrelas da Bíblia. Hoje vamos falar sobre Débora. Estamos aprendendo com essas mulheres, com essas estrelas da Bíblia, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina de várias formas. E nesses últimos dias tem nos ensinado sobre essas mulheres guerreiras, né? Mulheres batalhadoras ali. E nós também temos que seguir esse exemplo. Amém? A palavra do Senhor está em Juízes 5:7, mas eu peço antes que dê o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal Missão Cristã Coab e que Deus te abençoe. Glória a Deus. A palavra diz assim: nas aldeias não havia ninguém, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Em outra versão diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Glória a Deus, aleluia. Débora era uma mulher trabalhadora, esforçada, né? Tornou-se conhecida por todo Israel por sua sabedoria e se tornou também, além de juíza, ali ela se tornou conselheira espiritual. E ela era casada, né, com um homem chamado Lapidote. Foi juíza e também profetisa. E ali tinha, né, três coisas que chamavam a atenção. Era o princípio, o chamado e o propósito. Deus, ele tem princípios nas nossas vidas, ele tem um chamado e ele tem um propósito. E nós, muitas vezes, não tomamos conhecimento disso. Nós não tomamos conhecimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Simplesmente nós achamos que temos que viver assim, de uma forma mecânica, buscando ao Senhor, indo à igreja nos dias de culto e pronto, acabou. Não, nós não fomos colocados nessa terra como cristãos para viver mecanicamente. Amém? Vamos agir, vamos nos colocar na posição, vamos buscar se ainda não descobrimos qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação, o porquê nós estamos aqui, qual é o chamado e que propósito o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Vamos querer saber mais do Senhor sobre nós, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós só simplesmente vivemos nessa terra da forma que o Senhor nos proporciona, mas não entendemos quais são propósitos, não buscamos para isso e nós estamos errados. Se for ver, nós precisamos saber quem sou eu nessa terra, para que estou aqui. Vamos buscar. E Débora, ela nos ensina que Deus vê mais do que as aparências e competências. Ele nos chama pelo seu propósito. Glória a Deus por isso, né? E naquela época não era normal uma mulher ser líder, uma mulher ser juíza. Mas Deus não rejeitou por ela ser mulher, ele não a rejeitou. E ela se tornou uma líder política e espiritual do país inteiro naquela época. Então, eu vou deixar aqui uma interrogação. Quem é você? Ou não importa quem é você, porque Deus pode te usar de várias formas. Ele pode fazer através de você grandes coisas, como ele fez na vida de Débora, naquele povo de Israel ali. Amém? Então, eu vou deixar aqui 3 versículos que vai esclarecer para você essa pergunta. Quem é você? Olha, mas Deus escolheu das coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, quem somos nós? Se você já descobriu qual é o teu chamado, se você já descobriu qual é o propósito do Senhor na sua vida, lembre-se que o Senhor, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Então, se você hoje acha que você é fraco, engano teu. Você é forte, corajoso, corajosa e foi escolhido pelo Senhor para fazer algo nessa terra, para estender a mão, mas principalmente para ser humilde.
porque é com humildade que nós alcançamos propósitos. Não adianta nada nós querer se aparecer. Débora não foi uma mulher que quis se aparecer. Ela é um exemplo para nós, tanto para nós mulheres quanto para os homens, porque aqui se trata de uma personagem bíblica. Então, ele é um exemplo para nós. Então, nós temos que fazer tudo com excelência, nós temos que fazer da melhor forma, nós temos que dar o nosso melhor, mas nós temos que priorizar que quem prevalece é Deus. Quem prevalece na minha vida, quem me capacita é o Senhor. Eu não tenho que querer ser mais, eu não tenho que querer fazer mais, fazer além. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Porque é Ele que cresce e nós diminuímos na presença dEle. Glória a Deus. E Débora, ela não se limitou em dizer que Deus iria ajudar os israelitas a vencer. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus, ela sabia, ela ouvia a voz do Senhor. Nós temos que ser assim, nós temos que ouvir a voz do Pai. E quando nós aprendemos a ouvir, as coisas dão certo. E ali então, Lapidote, que era o esposo de Débora, ele também a respeitou, porque ela sabia que ela era uma mulher de Deus, ele sabia que ela era uma mulher de Deus e que ela fazia segundo o coração do Senhor. Amém? Então nós temos que somente obedecer os comandos do Senhor. Nós não temos que fazer a nossa vontade, sim a vontade do Pai. E quantas vezes nós entramos em guerras sem a autorização do Senhor? Quantas vezes nós entramos em batalhas sem que o Senhor nos permite entrar? Por quê? Porque nós queremos fazer nossa vontade, queremos agir com as nossas próprias mãos. E não é isso que o Senhor nos ensina aqui. Vamos fazer segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo a ordem do Senhor. Então, não se deixe levar pela tua intuição, não se deixe levar pela empolgação e não queira ser mais. É a mensagem que eu deixo, que nós temos que ser humildes, como Débora foi, e nós temos que ser luz para muitos, mas a maior luz é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor. Quem dá ordens é Ele. Então, se nós seguirmos a ordem do Senhor, nada vai dar errado. Amém? Glória a Deus. Então, que nós sejamos instrumentos nessa terra, mas instrumentos para que o Senhor seja reconhecido. Vamos reavivar a nossa fé em Deus. Vamos ser imitadores de Cristo, corajosos, determinados, fiéis ao Senhor, como Débora foi. Vamos ser ousados, mas humildes, como foi essa mulher. E vamos aprender a dar ouvido à voz, a reconhecer a voz do Senhor. Porque quando nós reconhecemos a voz dele e nós obedecemos, as coisas caminham melhor. E outra, vamos viver os princípios. Lá no começo foi falado em princípios, propósitos e chamado. Então vamos viver os princípios do Senhor para que o chamado seja realizado e que os propósitos sejam alcançados. Tudo na direção do Senhor. Que nós sejamos hoje encorajados por essa palavra. Que nós venhamos estar sempre prontos a obedecer, a agir segundo o querer e a vontade do Pai. Amém? Que sejamos Déboras nesta terra. Que sejamos como Débora, obediente, faz tudo segundo o querer do Pai. Por isso ele a aceitou como juíza. Por isso ele a aceitou para ser ali mãe daquele povo naquela época. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa mensagem. Obrigado por nos ensinar, Pai, um pouquinho sobre Débora. Obrigado por nos ensinar, Pai, que devemos agir como ela, ser obediente, Pai, respeitar o chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos iluminado com essas palavras, o Senhor tem aberto a nossa mente. Obrigado, Senhor, por nos fazer fortes em dias fracos. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Que essa mensagem venha ficar, Senhor, no coração de cada um que nos ouve. Que essa mensagem, Senhor, venha ser uma reflexão para esse dia.
Se de repente você se encontrava assim, autoritário, autoritária, querendo fazer a tua própria vontade, essa palavra nos ensinou que nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e seguir as suas ordens. Então, que essa reflexão fique no teu coração hoje e que o Senhor possa visitar, o Espírito Santo do Senhor possa visitar você hoje e transformar teu coração, fazendo das coisas loucas para confundir as sábias, como diz a palavra dele. Aleluia, que você seja forte em dias de fraqueza. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Glória a Deus.